Fala, meu aluno, tudo bem, meu amigo? Então agora a gente vai ver esse teorema, amiga, o que é muito bacana, que é o nosso teorema de raízes racionais. Ou seja, como é que eu faço para encontrar as raízes de um polinômio como esse daqui, onde a gente vai ter alguma raiz racional. Lembrando que raiz racional são raízes que pertencem a esse conjunto aqui, olha. Ao conjunto que é isso aqui que eu estou falando. Ou seja, eu posso ter uma raiz fracionária. Lembrando que essa raiz fracionária tem que ser divisão de números inteiros, tudo bem? Eu posso até mesmo ter um número inteiro sendo raiz desse camarada. Então eu posso ter, por exemplo, 2 sendo raiz, menos 2, 3 quintos, menos 5 terços. Só não pode aparecer a ideia de, assim, para esse método a gente não vai encontrar raiz complexa, a gente não pode garantir isso, tudo bem? E também a gente não vai ter garantido raízes irracionais. Pode aparecer? Pode, sem problema algum. Mas esse método ele só funciona para encontrar raízes racionais, tudo bem? Lembrando que temos aqui uma primeira regra. O polinômio ele tem que ter coeficientes inteiros. Coeficientes inteiros. Se esse camarada admitir uma raiz com esse formato P sobre Q, lembrando que P e Q são primos entre si, é importante anotar isso. P e Q são primos entre si. Ou seja, já fizemos todas as fatorações primos entre si. Aqui, ó. Então a gente vai ter que o numerador e o denominador dessa fração serão primos entre si. A ideia é de você já ter feito todas as simplificações dessa fração. Então o que a gente pode afirmar? Que esse P, o numerador, ele vai ser divisor do A0, tudo bem? Ele divide o A0. E esse Q, ele vai ser divisor do AN. Lembrando que esse A0 é o termo independente. Lembrando que esse AN é o coeficiente dominante. Então, qual o bizu para a gente conseguir encontrar raízes racionais desse polinômio se ele tiver? Amigão, se esse camarada tiver raiz racional, você vai conseguir obter todas por esse método aqui. A nossa ideia é fazer uma lista de possibilidades. Tentar todas. Aqui zerar o polinômio vai estar sendo raiz. E se tiver raiz racional, ela vai estar dentro dessa lista que a gente vai criar. Então, primeira coisa que você deve fazer, identificar quem é o AN, identificar quem é o A0. Aqui está. Beleza? Tranquila essa ideia? Então, esse camarada é o meu coeficiente dominante, esse camarada é meu termo independente. O que você vai fazer agora? Vai encontrar todos os divisores do A0 e encontrar todos os divisores do AN. Os divisores do A0 equivale a esse P, os divisores do AN equivale a esse Qzinho. Então, vem aqui junto comigo, olha. Então, a gente vai encontrar os divisores do 3. Divisores do 3. Então, fala para mim, quais números conseguem dividir esse número 3? Ué, como ele é primo, vai ser o número 1 ou o número 3. Ou melhor, mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Vale negativo aqui também. Então, teremos mais ou menos 1, mais ou menos 3. Bacana. Agora, o que faremos? Encontraremos a lista agora dos divisores do coeficiente dominante. Ou seja, os divisores do AN. Então, a gente vai pegar aqui os divisores do número 2. Aqui está, ó. Divisores do número 2. No caso do AN, você não precisa pegar os negativos. Porque quando a gente já fizer o joguinho de sinal da divisão, os negativos já aparecerão automaticamente. Então, como o 2 é primo, quais são os únicos divisores naturais do número 2? O 1 e o 2. Aqui está. O número 1 e o número 2. Bacana, amigão? Tranquilo isso? Agora, como a gente faz para encontrar a lista das possíveis raízes? Essas possíveis raízes, elas vão ser dadas por essa lista que a gente vai criar aqui.
A gente vai fazer a divisão desses camaradas aqui, dos divisores do termo independente, por esses divisores do coeficiente dominante. Então, você vai dividir todo mundo. Então, as possíveis raízes serão dadas por mais ou menos 1 dividido por 1, mais ou menos 1 dividido por 1, mais ou menos 1 dividido por 2, mais ou menos 1 dividido por 2. Agora aqui, mais ou menos 3 dividido por 1, mais ou menos 3 dividido por 1 e, finalmente, mais ou menos 3 dividido por 2. Mais ou menos 3 dividido por 2. Então, amigão, se você tiver algum camarada sendo raiz, ela vai estar nessa lista. Agora, vamos só melhorar essa lista aqui que está aparecendo para a gente. Essa lista podemos colocar de uma forma mais simples. Esse formato aqui. Só fazendo o joguinho de sinal, 1 dividido por 1 é o próprio 1. Então, pode ser um 1 positivo ou um 1 negativo. Mais ou menos 1 dividido por 2 pode ser, então, mais ou menos 1 sobre 2. Próxima possibilidade, mais ou menos 3 dividido por 1 pode ser o mais 3 ou o menos 3. Últimas possibilidades, o mais ou menos 3 sobre 2. Aqui está. Ou seja, pode ser o 3 sobre 2, tanto positivo quanto negativo. Então, amigão, veja que aqui, em vez de você ficar fazendo várias tentativas e erros em relação a esse polinômio que temos aqui, veja que a gente conseguiu reduzir bem mais os nossos chutes em 2, 4, 6, 8 possibilidades. Então, o esquema é você fazer o que agora? Pegar essas 8 possibilidades e substituir nesse polinômio que está aparecendo para a gente. E perceber quais desses camaradas aqui vão ser raízes desse polinômio. Você vai perceber que os únicos que serão raízes, já efetuando todos os testes, serão esses aqui. X igual a 3 e x igual a meio. Então, a partir desse método, quando você pega o x igual a 3 e substitui nesse polinômio, esse camarada vai ser zerado. Quando você pega o x2 igual a 1 sobre 2 e substitui nesse polinômio, ele também vai estar sendo zerado. Pedrinho, como é que você sabe? Que eu já fiz. Beleza? Então, se você pegar o x igual a 3 e substituir aonde tem x, essa parada vai estar dando zero. Quer ver? Vamos fazer aqui junto comigo, não tem problema. Então, a gente vai calcular aqui o P de 3. Tá aqui, vou calcular o P de 3. Então, aonde tem x, a gente coloca o número 3. Se ele for raiz, ele vai ter que zerar. Então, o que teremos aqui? 2 vezes 3 a quarta. Olha que coisa linda que vai aparecer aqui pra gente. 2 vezes 3 elevado a 4, menos 5 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes, aqui é 3, desculpa, 3 ao cubo, a raiz é 3, menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, tudo isso mais 3, aqui está. Então, nosso objetivo é fazer o teste para esse camarada. Perceba que aonde tem x a gente colocou o número 3. Vamos fazer de uma forma mais rapidinha. 3 elevado a 4 dá 81, que vezes 2 dá 162. 3 ao cubo dá 27. 27 vezes 5, não tenho a mínima ideia. 27 vezes 5. 5 vezes 7, 35. Vão 3. 5 vezes 2, 10 mais 3, 135. Então, 162 menos 135. 3 ao quadrado dá 9, que vezes 2 dá menos 18. 4 vezes 3 vai ficar menos 12 mais 3. Vamos lá, juntando os positivos. 162 mais 3, 165. Juntando os negativos. 18 com 12, 30 mais 135, 165. 165 menos 165. Qual o resultado final? Zero. Então, significa que esse camarada realmente é raiz. Aqui está. Esse camarada realmente é raiz. Pedrinho, agora como é que eu faria para o caso do meio? Da mesma forma. Aonde tem x, você substitui pelo 1 sobre 2. Se esse camarada zerar esse polinômio, significa então que ele será raiz.
Então, aonde tem x, a gente coloca esse 1 sobre 2. Veja que tudo é por tentativa. Você tentaria o número 1, tentaria o 1 sobre 2, tentaria o 3, tanto os positivos quanto os negativos. Você já faria todos os testes possíveis. Teremos 2 vezes meio elevado a 4, menos 5 vezes meio ao cubo, menos 2 vezes meio ao quadrado, menos 4 vezes meio, tudo isso mais 3. Então, 2 vezes meio elevado a 4, aqui está, menos 5 vezes meio elevado a 3, menos 2 vezes meio elevado ao quadrado, menos 4 vezes meio, tudo isso mais 3. Aqui está. Então, amigão, ao realizar essa conta que está aparecendo aqui pra gente, chegaríamos ao resultado final. Vamos ter uma ideia aqui, ó. 2 à quarta, 2 dividido por 2 à quarta, seria 1 sobre 2 ao cubo. Aqui eu tenho o mesmo 1 sobre 2 ao cubo. Então, teremos 1 sobre 2 ao cubo menos 5 sobre 2 ao cubo. 1 menos 5 dá menos 4. 2 ao cubo é 8. Então, seria menos 4 sobre 8, que dá menos 1 sobre 2. Então, essa parada aqui já dá menos 1 sobre 2. Agora, olha aqui, ó. Aqui eu tenho menos 2 sobre 4, que é a mesma coisa que menos meio novamente. Menos meio com menos meio equivale a menos 1. Menos 1 mais 3 fica 2 positivo. 4 por 2 dá 2 negativo, 2 menos 2, resultado final 0. Pedrinho, você fez muito rápido esse negócio, porque eu tenho certeza que esse tipo de cálculo você consegue fazer. Beleza? Então a única coisa que eu quero que você perceba é isso daqui. Bacana! Então você acabou de encontrar duas das raízes. Quais são essas duas dessas raízes? x1 igual a 3, x2 igual a meio. Bacana! Agora, Pedrinho, essas serão as duas únicas raízes racionais, não tem mais nenhuma. Se você testar todas as outras, todas darão errado. Essas são as únicas que darão certo aqui nessa brincadeira. Pedrinho, então as outras duas raízes vão estar onde? Ou vai ser irracional ou vai ser complexa. Aí o que você faz? Aplica Brio-Ruffini duas vezes. Ao aplicar o Brio-Ruffini duas vezes, você vai cair numa equação de segundo grau e encontrar as outras duas raízes. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então vem aqui comigo, amigão. Então a nossa ideia é aplicar o Brio-Ruffini para cada uma dessas raízes para a gente poder encontrar as outras duas. Então olha o que teremos aqui. Lembra como é que é, não é? O Brio-Ruffini. Colocamos aqui a raiz que você já tem. Depois desenhamos aquela velha cruzinha. Aqui está. Desenhamos a nossa velha cruzinha. E o que fazemos? Colocamos aqui no lado superior direito os coeficientes do polinômio que você quer encontrar a raiz. Quais são eles? 2 menos 5 menos 2, 2 menos 5 menos 2, o que mais? Faltam mais aqui. 2 menos 5 menos 2, menos 4 e 3. Menos 4 e 3. Então esses aqui são os coeficientes do polinômio que a gente está querendo encontrar as raízes. E o que fazemos agora? Descemos o primeiro camaradinha. Sempre desce o primeiro. Depois, multiplicamos pelo que está sozinho e somamos com o próximo. Fazemos isso até chegarmos ao último número. Lembrando que se for raiz, obrigatoriamente aqui tem que terminar em zero. E vai terminar, amigão. Afinal, olha, teorema do resto, viu? Temos esse camarada igual a zero. 2 vezes 3, 6. 6 juntando com o menos 5, teremos uma unidade. Vai de novo. 1 vezes 3, 3. Juntando com o próximo, 3 com o menos 2, ficará aqui pra gente uma unidade. 1 vezes 3, 3. 3 com o menos 4 vai ficar pra gente menos 1. E finalmente, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 mais 3, olha quanto que ficou? 0. Pronto, então significa que esse camarada aqui seria o nosso polinômio resultante. Mas lembre-se que a gente já pode fazer a sequência de vários Brio-Ruffinis. Então já vou colocar aqui pra gente a próxima raiz, que é o 1 sobre 2, para poder encontrar o polinômio mais reduzido possível. Aqui está. E o que fazemos? Sempre
descemos o primeiro número, depois multiplicamos e juntamos com o próximo. 2 vezes meio, uma unidade. 1 mais 1, ficaremos com 2. 2 vezes meio, uma unidade de novo. 1 vezes 1. 1 mais 1, desculpa, 2. E agora, 2 vezes meio vai ficar para a gente 1. 1 com menos 1, qual é o resultado final? 0. Aqui está. Lembrando-se que sempre o último camaradinha corresponde ao resto da divisão, que já era esperado, tem que terminar em 0 para ser raiz. Então significa que as minhas outras duas raízes estarão aqui, na resolução desse camarada. Só acompanhe aqui comigo os graus. Esse primeiro era do 4º grau, este próximo do 3º grau, então significa que esse resultado final vai ser do quê? Do 2º grau. Bacana. Então, este último aqui será do 2º grau. E qual polinômio teremos aqui nessa brincadeira? Teremos o polinômio 2x² mais 2x mais 2. E para encontrar as outras raízes, basta fazer o quê? Igualar este camarada a 0. Aqui está. Mas Pedrinho, como é que eu vou resolver isso? Amigão, você nem precisa me perguntar. Veja que aqui você tem uma equação de 2º grau. Como é que você faz para resolver a equação de 2º grau? Delta e Bhaskara. Pronto, não tem mistério. Então as outras raízes vão sair o quê? Da solução dessa equação de 2º grau. Eu tenho certeza que isso você sabe fazer. Vamos lá. Como é que a gente então vai estar resolvendo essa equação de 2º grau? Eu já vou colocar soluções diretas. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no fórum que eu faço passo a passo. Então, as soluções desse camarada serão dois outros números complexos. Vamos aqui, só para a gente fazer aqui de cabeça, a gente pode dividir tudo por 2 para poder simplificar. Ao dividir tudo por 2, eu vou ter 1x² mais 1x mais 1, que fica mais fácil. Olha o delta, b² menos 4ac, o nosso delta vai ser menos 3. Quando você jogar na fórmula de Bhaskara, o que você vai ter? Que x vai ser igual a menos o b, ou melhor, menos 1, mais ou menos a raiz de menos 3. Isso daqui dividido por 2 vezes o valor de a. 2 vezes 1. Agora, 2 vezes 1 aqui embaixo é o próprio 2. Quando eu tirar a raiz quadrada de menos 3, Pedrinho, seria possível isso? Jamais. Mas lembre-se que esse menos 3, eu posso escrevê-lo como 3i². E o quadrado do i vai cortar com essa raiz. Com isso, sairá um izinho de dentro dessa raiz. Então, o resultado final vai ser o quê? Menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Então, essas serão as minhas outras raízes. Então, as minhas raízes x3 e x4 serão iguais a menos 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Pronto. Ou seja, uma vai ser a positiva e a outra será a negativa. Com isso, encontramos aqui as outras raízes que estavam faltando. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então veja que não é impossível o como resolver esse tipo de problema. Lembrando que o mais importante é a gente aplicar o teorema das raízes racionais. Então vamos novamente fazer uma rápida revisão nisso daqui. Qual é a ideia então? Você vai encontrar os divisores do termo independente. Aqui estão. Vai encontrar os divisores do coeficiente dominante. Aqui estão. As suas possíveis raízes racionais, se existirem, serão dadas pelas divisões desses dois camaradinhas aqui. Aqui estão todas as nossas possibilidades. O que você faz? Vai tentando uma por uma até alguma dar certo. Temos aqui 2 delas dando certo, beleza? Agora, aplicamos o Brio-Ruffini 2 vezes para reduzir uma equação de 2º grau, que essa você já sabe fazer. Só fazer pela fórmula de Bhaskara, delta e Bhaskara, e finalizou o seu problema. Tranquilo, amigão? Então, com isso, encerramos a nossa ideia de raízes racionais. E eu te aguardo na próxima aula para a gente discutir raízes irracionais da forma a mais b raiz de c. Como é que esse camarada vai estar trabalhando com a gente? Aguarda a próxima aula. Valeu, amigão!